Uma jovem estudante universitária sofre uma humilhação pública quando tropeça e cai diante de um colega arrogante que ri dela na frente de todos. O que ela não imagina é que essa situação constrangedora será o ponto de partida para uma jornada de autodescoberta e conquistas que a levarão ao sucesso profissional, enquanto o destino prepara uma reviravolta que colocará seu algoz em uma posição onde ele precisará engolir todo o seu orgulho. O salto alto de Mariana encontrou a pequena pedra solta no piso de paralelepípedo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, exatamente no momento em que ela carregava uma pilha de livros e sua pasta de estágio. O mundo pareceu desacelerar enquanto ela sentia o tornozelo se dobrar e o equilíbrio se perder completamente. Os livros voaram em direções diferentes, sua pasta se abriu no ar derramando folhas e documentos, e ela despencou no chão de forma espetacular, bem no centro do pátio principal. O barulho foi suficiente para chamar a atenção de dezenas de estudantes que passavam pela área naquele final de tarde de quinta-feira. Mariana sentiu suas bochechas arderem de vergonha quando percebeu que estava no chão, com a saia levemente levantada e os cabelos desarrumados, cercada por seus pertences espalhados. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava se recompor rapidamente, mas foi nesse momento que ouviu algo que a fez congelar, uma gargalhada alta e debochada. "Olha só, pessoal, a CDF não consegue nem andar direito", disse Rafael Mendonça, o filho do dono de uma das maiores construtoras do Rio de Janeiro, apontando para ela enquanto ria descontroladamente. "Deve ser de tanto estudar que esqueceu como usar as pernas." Outros estudantes ao redor começaram a rir também, alguns por nervosismo, outros genuinamente divertidos com a situação. Mariana sentiu o coração acelerar de uma forma dolorosa, não pela queda, mas pela humilhação. Ela conhecia Rafael desde o primeiro ano do curso de engenharia civil, e ele sempre havia sido arrogante e prepotente, usando o status financeiro da família para se destacar entre os colegas. Mas nunca havia sido tão cruel quanto naquele momento. "Nossa, Rafael, relaxa aí", murmurou uma colega claramente desconfortável com a situação. "Relaxar nada. Ela que aprenda a andar como gente normal", continuou ele, ainda rindo enquanto se aproximava. "Ou então que compre sapatos da sua altura financeira, né? Esses aí devem ter custado o quê? 2 salários da sua mãe?" As palavras de Rafael cortaram fundo. Mariana sentiu as lágrimas ameaçarem brotar, mas se forçou a engoli-las. Ela sabia que ele estava certo sobre a situação financeira. Sua mãe, Conceição, trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para conseguir pagar a faculdade particular dela. Aqueles sapatos haviam sido comprados em uma promoção, depois de meses juntando dinheiro, justamente para que ela se sentisse mais confiante nas apresentações do estágio. Com movimentos mecânicos e o rosto em chamas, Mariana começou a recolher seus livros e papéis. Suas mãos tremiam tanto que ela deixou cair algumas folhas 2 vezes. A cada segundo que passava, mais estudantes paravam para observar a cena, alguns tirando fotos discretamente com os celulares. Ela podia ouvir os sussurros e comentários baixos ao seu redor. "Coitada, que situação. O Rafael foi muito longe dessa vez. Ela sempre foi meio esquisita mesmo." Quando finalmente conseguiu juntar a maior parte de seus pertences, Mariana se levantou com dificuldade, sentindo uma dor no joelho que havia batido no chão. Seu tornozelo latejava, mas a dor emocional era muito pior. Rafael continuava ali, de braços cruzados, com um sorriso de satisfação no rosto, como se tivesse acabado de contar a melhor piada do mundo. "Ei, Mariana", ele a chamou quando ela começou a se afastar. "Da próxima vez avisa que vai fazer um show desses. Eu trago pipoca." A gargalhada dele ecoou pelo pátio enquanto Mariana apressava o passo, ignorando a dor no tornozelo e segurando firme o que restava de sua dignidade. Ela não olhou para trás, não respondeu. Apenas continuou caminhando até sair do campo de visão de todos aqueles olhares curiosos e julgadores. No banheiro feminino mais próximo, Mariana finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ela se trancou em uma cabine e desabou, soluçando baixinho enquanto examinava o joelho machucado e o tornozelo inchado. Mas a dor física era insignificante perto da humilhação que sentia. Não era apenas por ter caído, era por ter sido exposta de forma tão cruel diante de todos, por ter sido lembrada brutalmente de sua condição financeira, por ter sido transformada em motivo de riso. Ela pensou em sua mãe,
que naquele exato momento provavelmente estava terminando o serviço na segunda casa do dia, cansada, mas determinada a proporcionar um futuro melhor para a filha. Conceição havia sacrificado tanto para que Mariana pudesse estudar em uma universidade particular renomada, trabalhando horas extras e abrindo mão de pequenos luxos pessoais. E ali estava ela, sendo humilhada por alguém que nunca precisou se preocupar com dinheiro, que recebia mesada maior que o salário de muitos trabalhadores. Mariana limpou as lágrimas e olhou seu reflexo no espelho pequeno da cabine. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, o cabelo desarrumado, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma determinação que ela não reconheceu imediatamente estava se formando por trás da dor e da raiva. Não vai ser assim que as coisas vão terminar, sussurrou para si mesma, ajeitando os cabelos e limpando o rímel borrado. Não vai ser assim. Quando saiu do banheiro, Mariana caminhou diretamente para a biblioteca. Ela tinha uma apresentação importante no estágio na próxima semana, um projeto de revitalização urbana que havia desenvolvido nos últimos 2 meses. Era sua chance de brilhar profissionalmente, de mostrar que tinha competência muito além do que qualquer um imaginava. Naquela noite, em seu pequeno apartamento que dividia com 2 colegas na Tijuca, Mariana trabalhou até às 3 da madrugada, aperfeiçoando cada detalhe de sua apresentação. Ela revisou cálculos estruturais, refez maquetes digitais e ensaiou cada palavra que diria. O joelho doía e o tornozelo ainda estava inchado, mas ela mal notava. Sua mente estava completamente focada no trabalho. Sua mãe ligou por volta das 9 da noite, como fazia todos os dias. "Como foi seu dia, minha filha?" perguntou Conceição com a voz cansada, mas carinhosa. Mariana hesitou por um momento, pensando se deveria contar sobre a humilhação, mas decidiu poupar a mãe de mais uma preocupação. "Foi bom, mãe. Estou trabalhando em um projeto muito importante para o estágio. Acho que pode abrir portas para mim." "Que orgulho, Mari. Você sempre foi minha menina esperta. Seu pai estaria tão orgulhoso se estivesse aqui." A menção ao pai, que havia morrido em um acidente de trabalho quando ela tinha 15 anos, sempre tocava fundo o coração de Mariana. Ele havia sido pedreiro, trabalhando duro para sustentar a família e sempre incentivando a filha a estudar para ser alguém na vida, como costumava dizer. Depois da ligação, Mariana voltou ao trabalho com ainda mais determinação. Cada planilha que criava, cada detalhe que refinava, era impulsionado pela memória da gargalhada cruel de Rafael e pela certeza de que ela merecia mais do que ser vista como motivo de piada. Ela havia chegado até ali através de muito esforço, sacrifício e dedicação. Não seria um playboy arrogante que a faria desistir de seus sonhos. As horas passaram rapidamente enquanto ela trabalhava, e quando finalmente foi dormir, já eram quase 4 da manhã. Mas pela primeira vez desde o incidente no pátio, Mariana se sentia em paz. Havia canalizado toda a raiva e humilhação em algo produtivo, algo que poderia realmente fazer a diferença em seu futuro. Na manhã seguinte, ao se olhar no espelho, ela viu que as marcas do choro haviam sumido, mas algo em seus olhos havia mudado. Havia uma determinação férrea, uma força que ela não sabia que possuía. Rafael Mendonça havia conseguido humilhá-la publicamente, mas sem saber, havia despertado nela uma sede de sucesso que seria impossível de conter. Mariana chegou ao escritório da construtora Almeida e Associados na segunda-feira seguinte, com 15 minutos de antecedência, carregando sua pasta de apresentação e um pendrive com todos os arquivos do projeto. O edifício de vidro e aço no centro do Rio de Janeiro sempre a intimidara um pouco, mas naquele dia ela se sentia diferente, mais preparada, mais confiante, apesar do nervosismo natural. A sala de reuniões estava impecavelmente organizada, com uma mesa oval de madeira escura, cercada por cadeiras de couro preto. Mariana ajustou o projetor e testou sua apresentação 2 vezes, verificando cada slide meticulosamente. Ela havia ensaiado tanto nas últimas noites que conhecia cada palavra de cor, mas a importância daquele momento não escapava dela. Era sua primeira grande oportunidade de mostrar seu potencial real. Dr. Roberto Almeida, o sócio sênior da empresa, entrou na sala acompanhado de outros 3 engenheiros, incluindo sua supervisora de estágio, doutora Patrícia Fernandes. Todos pareciam sérios e profissionais,
carregando blocos de anotações e expressos no rosto que demonstravam que aquela não seria uma apresentação protocolar. "Bom dia, Mariana", cumprimentou o Dr. Almeida, sentando-se na cadeira principal. "Soubemos que você desenvolveu uma proposta interessante para o projeto de revitalização do bairro Santa Teresa. Estamos ansiosos para ouvir suas ideias." Mariana respirou fundo e começou sua apresentação. Nos primeiros 5 minutos, sua voz tremeu levemente, mas conforme foi se aprofundando nos dados técnicos e nas soluções inovadoras que havia desenvolvido, sua confiança cresceu exponencialmente. Ela havia criado um projeto que combinava preservação histórica com modernização urbana sustentável, propondo soluções para os problemas de mobilidade, saneamento e habitação da região. "O que chamou minha atenção foi este dado aqui", ela disse, apontando para um gráfico no slide. "A região tem um fluxo turístico de 40% maior nos fins de semana, mas a infraestrutura atual não suporta essa demanda. Minha proposta é criar um sistema de transporte alternativo que preserve o charme histórico do bairro, mas ofereça eficiência moderna." Dr. Almeida inclinou-se para a frente, claramente interessado. "Continue, Mariana. Como você pretende resolver a questão do estacionamento sem descaracterizar as ruas históricas?" Por 40 minutos, Mariana apresentou cada aspecto de seu projeto com um detalhamento impressionante. Ela havia visitado Santa Teresa 3 vezes por conta própria, entrevistado moradores locais, comerciantes e turistas. Havia estudado casos similares em cidades históricas da Europa e adaptado essas soluções à realidade carioca. Quando terminou, o silêncio na sala durou alguns segundos que pareceram eternos. "Mariana", disse Dra. Patrícia, quebrando o silêncio, "este trabalho está muito além do que esperamos de um estagiário. A profundidade da análise, as soluções propostas. Francamente, estou impressionada." Dr. Almeida folheava as páginas impressas do projeto que ela havia entregado, fazendo anotações nas margens. "Há quanto tempo você trabalha neste projeto?" 2 meses, senhor. Dediquei aproximadamente 4 horas diárias, além do horário de estágio, incluindo fins de semana." "E todo este trabalho de campo foi por sua conta?" perguntou um dos outros engenheiros. "Sim, senhor. Acredito que não é possível desenvolver soluções urbanas eficazes sem entender profundamente o local e as pessoas que o habitam." Dr. Almeida trocou olhares significativos com os colegas antes de se dirigir novamente a Mariana. "Jovem, este projeto tem potencial comercial real. Estamos considerando apresentá-lo à prefeitura como uma proposta oficial da empresa. Você estaria disposta a desenvolvê-lo ainda mais?" Mariana sentiu o coração acelerar. "Claro, Dr. Almeida, seria uma honra." "Ótimo. Patrícia, organize uma reunião com o Departamento de Projetos Urbanos para esta semana. Mariana, você participará como consultora júnior do projeto." Quando Mariana saiu da sala de reuniões, suas pernas tremiam, mas desta vez de pura adrenalina e felicidade. "Doutora." Patrícia a acompanhou até o corredor, com um sorriso que ela raramente mostrava. "Mariana, preciso te dizer uma coisa. Em 15 anos de carreira, raramente vi um trabalho tão consistente de alguém em início de formação. Você tem futuro brilhante pela frente." Naquela tarde, Mariana mal conseguiu se concentrar nas atividades rotineiras do estágio. Sua mente voava entre a euforia da apresentação bem-sucedida e os planos para desenvolver ainda mais o projeto. Quando chegou à universidade para as aulas noturnas, ela caminhava com passos mais firmes e confiantes. Foi ao entrar no pátio principal, o mesmo local de sua humilhação alguns dias antes, que ela avistou Rafael Mendonça conversando com um grupo de colegas próximo ao bebedouro. Por um instante, Mariana sentiu o estômago se contrair com a lembrança dolorosa. Mas desta vez algo diferente aconteceu. Em vez de desviar o caminho ou acelerar o passo, ela manteve sua trajetória normal. Rafael a viu se aproximando e fez questão de falar alto o suficiente para ela ouvir. "Olha só quem apareceu. Espero que hoje você tenha colocado os sapatos mais seguros, né, Mariana?" Os colegas ao redor dele riram nervosamente, mas Mariana percebeu que o riso não era tão espontâneo quanto na semana anterior. Ela parou e olhou diretamente para ele, com uma calma que a surpreendeu. "Rafael", ela disse, sua voz firme e clara, "obrigada por me lembrar de manter os pés no chão. Às vezes, quando estamos voando alto profissionalmente, é bom ter lembrete sobre humildade." O sorriso dele vacilou por um momento. "Voando alto você?"
Acabei de ser promovida a consultora júnior em um projeto urbano que pode ser apresentado à prefeitura. Mas imagino que você entenda sobre conquistar posições por mérito próprio, né? A ironia sutil na voz de Mariana não passou despercebida. Rafael conhecia bem sua própria reputação. Todos sabiam que sua posição de destaque na turma tinha mais a ver com o sobrenome e as conexões familiares do que com competência acadêmica. Ele abriu a boca para responder, mas Mariana já havia retomado seu caminho, deixando-o com uma expressão confusa no rosto. Camila, uma colega de classe que havia presenciado tanto a humilhação da semana anterior quanto essa nova interação, correu para alcançar Mariana. Nossa, Mari, que mudança! Você está diferente, mais imponente. Obrigada, Camila. Às vezes precisamos de situações difíceis para descobrir nossa verdadeira força. Naquela noite, durante a aula de gestão de projetos, o professor Dr. Henrique Santos pediu para os alunos compartilharem experiências recentes do mercado de trabalho. Mariana hesitou por um momento, mas decidiu falar sobre sua apresentação. Esta semana tive a oportunidade de apresentar um projeto de revitalização urbana para os sócios da empresa onde estagio. Foi aprovado para desenvolvimento como proposta oficial à prefeitura. O professor parou de escrever no quadro e se virou para ela com interesse evidente. Que tipo de projeto, Mariana? Por 15 minutos, ela resumiu os principais pontos de sua proposta para Santa Teresa, respondendo perguntas técnicas dos colegas e do professor com segurança impressionante. Quando terminou, Dr. Santos aplaudiu, seguido pelo resto da turma. Parabéns, Mariana. Este é exatamente o tipo de iniciativa e competência que o mercado procura. Você está no caminho certo. Rafael, sentado algumas fileiras atrás, observava tudo em silêncio, com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser interpretado como respeito relutante. Pela primeira vez, ele estava vendo Mariana não como a garota tímida e financeiramente vulnerável que caíra no pátio, mas como uma profissional competente e determinada. Depois da aula, enquanto caminhava para o ponto de ônibus, Mariana refletiu sobre como uma semana podia mudar completamente a perspectiva de uma pessoa sobre si mesma. A queda no pátio, que havia parecido o fim do mundo na quinta-feira anterior, agora se mostrava como um ponto de virada necessário. A humilhação havia despertado nela uma determinação que talvez permanecesse adormecida por muito mais tempo. Ao chegar em casa, ela ligou para sua mãe para compartilhar as boas notícias. Mãe, tenho uma novidade incrível para te contar. O que foi, minha filha? Você está com uma voz diferente, mais animada. Mariana contou sobre a apresentação, a promoção e a possibilidade de ver seu projeto implementado na cidade. Do outro lado da linha, ela podia ouvir Conceição chorando de emoção. Ai, Mari, que orgulho! Eu sabia que você ia longe, minha menina, sempre soube. Se essa parte também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. Às vezes, as vitórias mais doces nascem dos momentos mais amargos, não é mesmo? 3 semanas depois da apresentação que mudou sua trajetória na empresa, Mariana se encontrava em uma posição completamente diferente, na Almeida em Associados. Sua mesa não ficava mais no canto da sala dos estagiários, mas sim em uma estação de trabalho próxima aos engenheiros sêniores. O projeto de Santa Teresa havia ganhado dimensões que ela jamais imaginara possíveis. Dr. Almeida havia marcado uma reunião com representantes da prefeitura para a próxima sexta-feira, e Mariana seria a responsável por apresentar a proposta completa. A pressão era imensa, mas ela se sentia mais preparada do que nunca. Nos últimos dias havia refinado cada aspecto do projeto, incorporando sugestões da equipe sênior e desenvolvendo um orçamento detalhado que tornava a proposta ainda mais viável. Mariana, preciso conversar com você, disse doutora Patrícia, aproximando-se de sua mesa naquela quinta-feira pela manhã. Sua expressão era séria, mas havia um brilho de satisfação em seus olhos. Elas se dirigiram para uma pequena sala de reuniões reservada para conversas confidenciais. Doutora Patrícia fechou a porta e sentou-se à frente de Mariana. O que vou te contar agora deve ficar entre nós até amanhã, está bem? Ela começou criando um ar de suspense. Doutor, Almeida recebeu uma ligação da prefeitura ontem à noite. Eles já analisaram preliminarmente nosso projeto e estão extremamente interessados, tanto que decidiram acelerar o processo. Mariana sentiu o coração acelerar. O que isso significa exatamente?
Significa que, se sua apresentação amanhã for bem-sucedida, eles querem começar a implementação ainda este ano. E há mais uma coisa, doutora. Patrícia fez uma pausa dramática. Eles ofereceram um contrato de consultoria exclusiva para a responsável técnica pelo projeto. Ou seja, para você. As palavras de doutora Patrícia ecoaram na mente de Mariana como um sonho impossível se tornando realidade. Um contrato de consultoria significava não apenas reconhecimento profissional, mas também estabilidade financeira que ela jamais havia imaginado alcançar tão cedo em sua carreira. Eu não sei o que dizer, murmurou Mariana, genuinamente emocionada. Diga que você vai arrasar na apresentação amanhã, sorriu doutora Patrícia. E Mariana, entre nós, você merece cada oportunidade que está recebendo. Seu trabalho é excepcional. Naquela tarde, Mariana decidiu fazer algo que não fazia há tempos, permitir-se um momento de celebração antecipada. Ela parou em uma pequena lanchonete próxima à universidade e pediu um café com um pedaço de bolo de chocolate. Uma pequena extravagância que sua situação financeira raramente permitia. Enquanto saboreava o doce, ela observava os estudantes passando pela rua e refletia sobre como sua vida havia mudado dramaticamente em menos de um mês. A garota que havia caído humilhantemente no pátio parecia pertencer a uma vida anterior. Agora ela era uma profissional respeitada, prestes a apresentar um projeto para autoridades municipais. Foi nesse momento de contemplação que ela viu Rafael Mendonça caminhando em sua direção pela calçada. Ele estava acompanhado de 2 colegas, conversando animadamente sobre algum assunto que os fazia rir alto. Quando seus olhares se cruzaram através da vitrine da lanchonete, Rafael parou abruptamente. Por alguns segundos, eles se encararam através do vidro. Mariana não desviou o olhar, mantendo uma expressão neutra, mas confiante. Rafael disse algo para os amigos e entrou na lanchonete, dirigindo-se diretamente à mesa dela. "Posso sentar?" perguntou ele, apontando para a cadeira vazia à sua frente. Mariana gesticulou indicando que ele ficasse à vontade, curiosa sobre o que ele tinha a dizer. "Olha, Mariana." Rafael começou parecendo ligeiramente desconfortável. "Andei ouvindo alguns comentários sobre você na faculdade. Parece que você está se dando bem no estágio." "Estou," ela respondeu simplesmente, sem elaborar. "É legal. Tipo, é bom ver alguém da nossa turma se destacando profissionalmente." Ele mexia nervosamente com as chaves do carro enquanto falava. "E sobre aquele dia no pátio, talvez eu tenha exagerado um pouco na brincadeira." Mariana tomou um gole do café antes de responder, observando Rafael com atenção. Ela podia ver que aquela não era exatamente uma desculpa sincera, mas sim uma tentativa de suavizar a situação agora que ele percebia que ela estava ganhando prestígio. "Rafael, você não foi exagerado. Você foi cruel," ela disse com calma, mas firmeza. "Não foi uma brincadeira. Foi uma humilhação pública e deliberada." Ele abriu a boca para protestar, mas ela continuou. "Mas sabe de uma coisa? Eu te agradeço." "Como assim?" Aquele momento me mostrou 2 coisas importantes. Primeira, que eu era mais forte do que imaginava. Segunda, que algumas pessoas só respeitam os outros quando percebem que não podem mais diminuí-los. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, claramente processando as palavras dela. "Você está dizendo que eu só estou aqui porque você subiu de posição?" "Estou dizendo que você está aqui porque percebeu que talvez tenha subestimado a pessoa errada," Mariana respondeu, terminando seu café. "E isso é uma lição valiosa para ambos nós." Ela se levantou, pegou sua bolsa e deixou o dinheiro na mesa. "Rafael, não guardo mágoa de você, mas também não preciso da sua aprovação ou amizade retroativa. Tenho trabalho importante para fazer." Quando Mariana saiu da lanchonete, ela podia sentir o olhar de Rafael acompanhando-a através da vitrine. Pela primeira vez desde que o conhecera, ela tinha certeza de que conquistara seu respeito, não através de submissão ou tentativas de agradar, mas através da competência e da dignidade com que lidara com a situação. Naquela noite, em casa, Mariana passou horas finalizando os últimos detalhes de sua apresentação. Ela havia criado maquetes 3D impressionantes, gráficos detalhados e um cronograma de implementação realista. Cada slide havia sido revisado múltiplas vezes, cada palavra escolhida cuidadosamente. Por volta das 11 da noite, seu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Mariana, aqui é o Rafael. Consegui seu número com a Camila. Queria dizer que você tem razão."
Fui um idiota naquele dia. Não foi brincadeira, foi maldade mesmo. E você não merecia. Espero que dê tudo certo na sua apresentação amanhã. Soube que é algo grande. Boa sorte. Mariana leu a mensagem 2 vezes. Era diferente da conversa na lanchonete. Mais honesta, mais humana. Ela hesitou por um momento sobre responder, mas decidiu que uma pessoa que admite seus erros merece reconhecimento por isso. Obrigada pela honestidade, Rafael. Foi corajoso da sua parte. Aceito o pedido de desculpas. Na manhã seguinte, Mariana acordou às 5 da manhã, muito antes do despertador tocar. Ela não havia dormido bem, mas não era a ansiedade negativa que a mantinha acordada. Era a adrenalina da expectativa. Tomou um banho longo, escolheu cuidadosamente sua roupa mais profissional e tomou um café da manhã nutritivo. Às 8 da manhã, ela estava no escritório fazendo os preparativos finais. Dr. Almeida chegou 1 hora depois, acompanhado de outros 2 sócios da empresa. Pronta para fazer história, Mariana? Perguntou ele com um sorriso encorajador. Mais do que pronta, Dr. Almeida. Estou ansiosa para mostrar o que desenvolvemos. A reunião estava marcada para as 10 da manhã, em uma sala de conferências no edifício da prefeitura. Quando chegaram ao local, Mariana se deparou com uma mesa imponente cercada por 8 pessoas. Secretários municipais, engenheiros da prefeitura, representantes de órgãos de preservação histórica e até mesmo um vereador especializado em urbanismo. Bom dia a todos, cumprimentou o Dr. Almeida. Gostaria de apresentar a senhora Mariana Santos, a mente brilhante por trás do projeto que vocês vão conhecer hoje. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha, porque o que aconteceu a seguir mudaria não apenas a vida de Mariana, mas mostraria que o talento verdadeiro sempre encontra seu caminho para ser reconhecido. A sala de conferências da prefeitura estava envolta em um silêncio respeitoso, enquanto Mariana conectava seu notebook ao projetor. Suas mãos tremiam levemente, não de nervosismo, mas de pura adrenalina. Ela havia ensaiado aquela apresentação dezenas de vezes, mas sabia que aqueles próximos 60 minutos poderiam definir toda a sua carreira profissional. Senhores, o projeto que apresentarei hoje não é apenas uma proposta de revitalização urbana, começou Mariana, sua voz firme ecoando pela sala. É uma visão de como podemos preservar nossa história enquanto construímos o futuro do Rio de Janeiro. O primeiro slide mostrava uma vista panorâmica de Santa Teresa, com suas ladeiras históricas e casarões coloniais. Mariana havia fotografado pessoalmente cada ângulo, criando um mapeamento visual completo do bairro. Durante 3 meses de pesquisa intensiva, identifiquei que Santa Teresa enfrenta um paradoxo. É um dos bairros mais charmosos e turisticamente atrativos da cidade, mas sofre com infraestrutura inadequada que limita seu potencial econômico e social. Dr. Fernando Alves, secretário de Desenvolvimento Urbano, inclinou-se para a frente com interesse visível. Continue, Mariana. Quais são os principais gargalos identificados? Excelente pergunta, Dr. Fernando. Mariana clicou para o próximo slide, que mostrava gráficos detalhados de fluxo turístico versus capacidade de infraestrutura. Primeiro, o sistema de transporte. O famoso bondinho, embora icônico, tem capacidade limitada e frequência irregular. Segundo, o estacionamento inadequado força veículos a circular excessivamente pelas ruas estreitas. Terceiro, o sistema de drenagem não suporta o volume de visitantes nos fins de semana. Por 40 minutos, Mariana apresentou soluções inovadoras para cada problema identificado. Ela propôs um sistema de transporte multimodal que combinava o bondinho histórico com veículos elétricos menores, criação de estacionamentos verticais integrados à paisagem e um sistema de drenagem sustentável que transformaria a água da chuva em recurso para a irrigação de jardins públicos. Impressionante, murmurou a doutora Lucia Santos, representante do Instituto do Patrimônio Histórico. Mas como garantir que essas intervenções não descaracterizem o aspecto histórico do bairro? Mariana sorriu, esperando exatamente essa pergunta. Doutora Lucia, cada elemento do projeto foi desenvolvido em colaboração com historiadores e arquitetos especialistas em patrimônio. Observe este slide. A imagem mostrava renderizações 3D dos estacionamentos verticais disfarçados como extensões naturais das encostas, completamente integrados à vegetação local.
Os pontos de recarga para veículos elétricos foram projetados para parecer elementos decorativos históricos. Meu Deus, sussurrou o vereador Carlos Mendes. Isso é revolucionário. Nunca vi uma proposta que integrasse sustentabilidade, funcionalidade e preservação histórica de forma tão harmoniosa. Dr. Almeida, que acompanhava tudo em silêncio, não conseguia disfarçar o orgulho ao ver sua descoberta impressionando aquelas autoridades experientes. Ele havia arriscado muito ao dar tanta responsabilidade a uma estagiária, mas agora percebia que havia feito a aposta de sua carreira. Mariana, disse Dr. Fernando, qual seria o cronograma de implementação e qual o investimento necessário? O projeto pode ser executado em 3 fases ao longo de 18 meses, respondeu ela, clicando para uma planilha detalhada. O investimento total seria de 12 milhões de reais, mas nossos estudos mostram um retorno econômico de 340% em 5 anos, apenas através do aumento do turismo e valorização imobiliária. O silêncio que se seguiu foi carregado de reflexão. Mariana podia ver os representantes da prefeitura trocando olhares significativos, claramente impressionados não apenas com a proposta, mas com a profundidade e profissionalismo da apresentação. Senhorita Mariana, disse Dr. Fernando, levantando-se, em 20 anos trabalhando com desenvolvimento urbano, raramente vi uma proposta tão completa e bem fundamentada. Preciso conversar com minha equipe, mas posso adiantar que estamos muito interessados. Quando saíram da prefeitura, Dr. Almeida estava radiante. Mariana, você não apenas apresentou um projeto, você deu um show de competência profissional. Estou orgulhoso de ter você em nossa equipe. Naquela tarde de volta ao escritório, a notícia da apresentação bem-sucedida se espalhou rapidamente entre os funcionários. Colegas que antes mal cumprimentavam Mariana vinham parabenizá-la, e ela se sentia como se estivesse vivendo um sonho. Por volta das 5 da tarde, o telefone de Dr. Almeida tocou. Era Dr. Fernando da prefeitura. Roberto, preciso falar com urgência. Reunimos o comitê municipal e decidimos. Queremos implementar o projeto da Mariana. E mais, queremos oferecê-la uma posição como consultora técnica principal, com salário compatível à importância do projeto. Dr. Almeida chamou Mariana para seu escritório e compartilhou a notícia. Ela sentiu as pernas ficarem fracas quando ouviu o valor do salário oferecido. Era 3 vezes mais do que sua mãe ganhava, trabalhando em 3 casas diferentes. Mariana, você tem 24 horas para decidir, disse Dr. Almeida. Mas posso adiantar que, independente da sua decisão sobre a prefeitura, você tem um futuro brilhante aqui na empresa. Naquela noite, Mariana mal conseguiu comer no jantar com suas colegas de apartamento. Elas perceberam que algo importante havia acontecido e insistiram para que ela contasse tudo. Quando terminou de relatar os eventos do dia, as 3 estavam em lágrimas de emoção. Mari, você conseguiu! Gritou Júlia, sua colega de quarto. De estagiária a consultora da prefeitura em menos de 2 meses. Isso é digno de filme, acrescentou Ana, a terceira moradora. E pensar que tudo começou com aquela queda idiota no pátio da faculdade. Por volta das 9 da noite, Mariana ligou para sua mãe. Conceição estava terminando o serviço na última casa do dia quando atendeu o telefone. Mãe, você está sentada? Por que, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Mariana contou tudo. A apresentação, a aprovação do projeto, a oferta de emprego e o salário. Do outro lado da linha, ela ouviu sua mãe soluçar de emoção. Mari, eu sempre soube que você ia longe, mas isso é mais do que eu jamais sonhei para você. Mãe, a primeira coisa que vou fazer com esse salário é tirar você desses trabalhos de faxina. Você merece descansar e aproveitar o que conquistamos juntas. Ai, minha filha, que orgulho! Seu pai estaria tão feliz se estivesse aqui. Depois de desligar, Mariana se deitou em sua cama e olhou para o teto do pequeno quarto que dividia. Em poucos meses, ela poderia alugar um apartamento próprio, dar uma vida melhor para sua mãe e estabelecer uma carreira sólida na área que amava. Mas, mais importante do que isso, ela havia provado para si mesma que era capaz de superar qualquer obstáculo através de determinação e competência. No dia seguinte, sexta-feira, Mariana chegou à universidade com uma energia diferente. Ela havia decidido aceitar a oferta da prefeitura, mas queria terminar a graduação trabalhando meio período. Quando entrou no pátio, o mesmo local de sua humilhação 1 mês e meio antes, ela caminhou com a cabeça erguida
e passos confiantes. Rafael estava novamente próximo ao bebedouro, mas desta vez estava sozinho, estudando. Quando viu Mariana se aproximando, ele fechou o livro e se levantou. Mariana, posso te cumprimentar? Ela parou e o encarou, curiosa sobre o tom respeitoso em sua voz. Claro, Rafael. Soube que você conseguiu um contrato com a prefeitura para um projeto urbano, é verdade? É verdade. Ela confirmou simplesmente. Rafael baixou a cabeça por um momento antes de olhá-la novamente. Eu queria te pedir desculpas de novo. Mais do que isso, queria te dizer que você me deu uma lição importante sobre não julgar as pessoas pela aparência ou situação financeira. Mariana o estudou por alguns segundos. Havia sinceridade genuína em suas palavras desta vez. Rafael, aceito suas desculpas e espero que você realmente tenha aprendido algo com isso. Aprendi, ele disse firmemente. Aprendi que competência e caráter são muito mais importantes que qualquer outra coisa. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. Às vezes, as maiores vitórias começam com as quedas mais dolorosas, não é mesmo? 6 meses haviam se passado desde que Mariana aceitara o contrato com a prefeitura e sua vida havia se transformado de maneiras que ela jamais imaginara possíveis. O projeto de revitalização de Santa Teresa estava em pleno andamento e ela havia se tornado uma referência em urbanismo sustentável no Rio de Janeiro. Seu pequeno apartamento na Tijuca havia sido substituído por um moderno flat em Copacabana e sua mãe finalmente havia deixado os trabalhos de faxina para se dedicar a um pequeno ateliê de costura que sempre sonhara em ter. Naquela manhã de quarta-feira, Mariana estava em seu escritório na prefeitura, revisando os relatórios de progresso, quando recebeu uma ligação que mudaria completamente o rumo de sua carreira. Mariana Santos? Perguntou uma voz feminina profissional do outro lado da linha. Sim, sou eu. Aqui é Laura Machado, da revista Arquitetura em Urbanismo. Gostaríamos de fazer uma matéria de capa sobre seu projeto em Santa Teresa. Você teria disponibilidade para uma entrevista esta semana? Mariana quase deixou o telefone cair. A revista Arquitetura em Urbanismo era a publicação mais respeitada do setor no Brasil, lida por profissionais de todo o país. Claro, seria uma honra, respondeu ela, tentando controlar a emoção na voz. Ótimo. E há mais uma coisa. Soubemos que você será uma das palestrantes principais no Congresso Nacional de Urbanismo em São Paulo no próximo mês. Queremos cobrir sua participação também. Depois de marcar os detalhes da entrevista, Mariana desligou o telefone, ainda processando a informação. O Congresso Nacional de Urbanismo era o evento mais importante do setor, reunindo os maiores especialistas do país. Ser convidada como palestrante principal aos 23 anos era algo inédito na história do evento. Naquela tarde, ela decidiu fazer algo que não fazia há tempos: visitar a obra em Santa Teresa. O canteiro de obras estava movimentado, com operários trabalhando na construção dos primeiros estacionamentos verticais integrados à paisagem. Ver seu projeto saindo do papel e ganhando forma concreta ainda causava uma sensação de irrealidade em Mariana. Doutora Mariana, chamou João, o mestre de obras, aproximando-se com um sorriso largo. A senhora veio verificar nosso progresso? Vim sim, João. Como estão as fundações do primeiro módulo? Dentro do cronograma, doutora. E os moradores estão adorando ver a obra tomando forma. Ontem mesmo a Dona Maria, da esquina, disse que nunca viu um projeto que respeitasse tanto o bairro. Enquanto caminhava pela obra, Mariana se lembrava de como havia sido difícil convencer alguns moradores inicialmente. Ela havia organizado dezenas de reuniões comunitárias, ouvindo preocupações e incorporando sugestões ao projeto. O resultado era uma obra que realmente pertencia à comunidade. No final da tarde, quando estava retornando ao centro da cidade, Mariana recebeu uma mensagem inesperada. Era de Rafael Mendonça. Mariana via notícia sobre seu projeto na TV hoje. Parabéns. Você está representando nossa turma de uma forma incrível. Espero que aceite meu convite para um café. Tenho algo importante para te contar. Mariana hesitou. Nos últimos meses, ela e Rafael haviam desenvolvido uma relação cordial, mas ainda mantinham distância. Curiosa sobre o que ele tinha a dizer, ela decidiu aceitar. Eles se encontraram na mesma lanchonete onde haviam conversado meses antes. Rafael chegou alguns minutos depois dela, parecendo ligeiramente nervoso.
Obrigado por aceitar meu convite, disse ele, sentando-se à sua frente. Imagino que seja algo importante para você ter insistido tanto, respondeu Mariana, tomando um gole do seu café. Rafael respirou fundo antes de falar. Mariana, quero te contar algo que talvez explique melhor meu comportamento naquele dia do pátio. E depois quero te fazer uma proposta. Ele contou que havia crescido sob uma pressão enorme para estar à altura do nome da família. Seu pai, dono da construtora, sempre deixara claro que Rafael precisava se destacar entre os colegas para justificar sua futura posição na empresa. A arrogância e as provocações eram, na verdade, uma forma desesperada de mascarar sua própria insegurança. Quando você caiu naquele dia, eu vi uma oportunidade de me sentir superior a alguém, admitiu ele com vergonha evidente na voz. Foi covarde e cruel, e não há desculpa para isso. Mariana o ouviu em silêncio, reconhecendo a sinceridade em suas palavras. E qual é a proposta? Perguntou ela. Meu pai está expandindo a empresa para projetos de sustentabilidade urbana. Ele quer te contratar como consultora-chefe. O salário seria substancial. Mariana quase riu da ironia da situação. O mesmo Rafael, que havia zombado de sua condição financeira, agora estava oferecendo a ela uma posição de liderança na empresa de sua família. Rafael, agradeço a oferta, mas estou muito feliz com o meu trabalho atual. Eu imaginava que você diria isso. Ele sorriu tristemente. Mas precisava tentar. Você merece todas as oportunidades do mundo. Posso te fazer uma pergunta? Disse Mariana. Claro. Por que é tão importante para você fazer essa proposta? Rafael ficou em silêncio por alguns momentos. Porque quero ter a chance de trabalhar com alguém que admiro profissionalmente. E por quê? Bem, porque gostaria de provar que posso ser uma pessoa melhor do que fui com você. A honestidade dele tocou Mariana de uma forma inesperada. Rafael, você já provou isso. Admitir seus erros e tentar repará-los mostra que você cresceu como pessoa. Na semana seguinte, a entrevista com a revista Arquitetura em Urbanismo foi publicada. A matéria de 8 páginas mostrava Mariana explicando cada aspecto de seu projeto, com fotos impressionantes da obra em andamento. O título da capa era A Nova Geração do Urbanismo Brasileiro, como uma jovem engenheira está revolucionando a revitalização urbana. O impacto foi imediato. O telefone de Mariana não parou de tocar durante dias, com convites para palestras, consultorias e entrevistas. Universidades de outros estados queriam que ela ministrasse aulas, e empresas internacionais começaram a manifestar interesse em seus métodos. Dr. Almeida, seu primeiro chefe, ligou para parabenizá-la pessoalmente. Mariana, quando te contratei como estagiária, eu sabia que você tinha potencial, mas nunca imaginei que em menos de um ano você se tornaria uma referência nacional. Dr. Almeida, nada disso seria possível sem a oportunidade que o senhor me deu, respondeu ela genuinamente grata. E agora, quais são seus planos para o futuro? Mariana olhou pela janela de seu escritório, observando a cidade que ela estava ajudando a transformar. Quero continuar criando projetos que façam diferença real na vida das pessoas e quero provar que é possível desenvolver cidades que sejam ao mesmo tempo modernas, sustentáveis e humanas. No fim de semana seguinte, Mariana organizou um almoço especial em um restaurante de Copacabana. Havia convidado sua mãe, doutora Patrícia, Dr. Almeida e algumas amigas da faculdade. Era uma celebração não apenas de seu sucesso profissional, mas de todas as pessoas que haviam acreditado nela ao longo do caminho. Gostaria de fazer um brinde, disse Mariana, levantando sua taça. A todos vocês que me apoiaram quando eu era apenas uma garota com grandes sonhos. E especialmente a minha mãe, que trabalhou incansavelmente para que eu pudesse chegar até aqui. Conceição estava radiante, usando um vestido novo que Mariana havia comprado para ela. Minha filha, eu sempre soube que você era especial, mas ver como você transformou cada obstáculo em oportunidade, isso me enche de orgulho. Depois do almoço, quando todas as convidadas já haviam partido, Mariana e sua mãe caminharam pela praia de Copacabana. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons dourados. Mãe, você se lembra daquele dia em que eu cheguei em casa chorando porque tinha caído na frente dos colegas? Lembro sim, você estava inconsolável. Se alguém me dissesse naquele dia que aquela queda seria o primeiro passo para tudo isso que estou vivendo agora, eu jamais acreditaria. Conceição parou de caminhar e segurou as mãos da filha.
Mari, você sabe qual foi o momento em que eu soube que você ia conseguir? Qual? Foi quando você parou de chorar e disse que não ia ser assim que as coisas iam terminar. Naquele momento, eu vi a força do seu pai em você, a mesma determinação que o fez lutar por nossa família. As duas ficaram observando as ondas quebrarem na areia, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Para Mariana, aquele momento representava não apenas a conquista de seus objetivos profissionais, mas a realização de uma promessa que havia feito a si mesma naquele banheiro da universidade meses atrás. E o melhor de tudo era saber que aquela era apenas o começo de uma jornada que prometia ser ainda mais extraordinária. 2 anos haviam se passado desde aquela queda humilhante no pátio da universidade, e Mariana Santos estava prestes a viver o momento mais simbólico de sua transformação. O Congresso Nacional de Urbanismo estava sendo realizado no Centro de Convenções de São Paulo, e ela seria a palestrante de encerramento do evento mais importante do setor no país. Naquela manhã de sábado, Mariana acordou em seu quarto no Hotel 5 Estrelas onde estava hospedada, cortesia da organização do evento. Ela vestiu um terno azul marinho impecável e observou seu reflexo no espelho. A mulher que a encarava de volta era completamente diferente daquela garota insegura que havia caído no pátio da UFRJ. Seus olhos irradiavam confiança, seus ombros estavam eretos e seu sorriso transmitia a serenidade de quem havia encontrado seu lugar no mundo. O auditório principal do Centro de Convenções estava lotado com mais de 2.000 profissionais de urbanismo, arquitetos, engenheiros e gestores públicos de todo o Brasil. Quando Mariana subiu ao palco, o aplauso foi caloroso e prolongado. Ela havia se tornado uma celebridade no meio acadêmico e profissional, conhecida não apenas por seus projetos inovadores, mas por sua trajetória inspiradora. "Bom dia a todos", começou ela, sua voz firme ecoando pelo auditório. "Há 2 anos, eu era apenas uma estudante universitária com grandes sonhos e muitas incertezas sobre meu futuro. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês como transformei minha maior humilhação na força motriz da minha carreira." Mariana contou sua história de forma envolvente, desde a queda no pátio até o sucesso do projeto de Santa Teresa, que havia se tornado um modelo nacional de revitalização urbana sustentável. Ela falou sobre perseverança, sobre transformar obstáculos em oportunidades e sobre a importância de nunca subestimar o potencial de alguém baseado apenas em aparências. "O preconceito e a humilhação que sofri naquele dia me ensinaram que nossa verdadeira força não vem de onde nascemos ou quanto dinheiro temos", disse ela, observando os rostos atentos na plateia. "Nossa força vem da nossa capacidade de nos reinventarmos diante das adversidades." Durante a apresentação de seus projetos mais recentes, Mariana mostrou como havia expandido seu trabalho para outras cidades brasileiras. Além de Santa Teresa, ela agora coordenava revitalizações em Salvador, Recife e Porto Alegre, sempre com o mesmo princípio: desenvolvimento urbano que respeitasse a história local e promovesse inclusão social. "A arquitetura e o urbanismo não são apenas sobre prédios e ruas", explicou ela, mostrando imagens de comunidades transformadas por seus projetos. "São sobre pessoas, sobre dar dignidade e qualidade de vida a quem mais precisa." Quando terminou sua apresentação, o auditório explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram de suas cadeiras, muitas visivelmente emocionadas. Durante a sessão de perguntas que se seguiu, Mariana respondeu com a segurança de quem dominava completamente seu campo de atuação. "Senhorita Santos", perguntou um professor da USP, "qual conselho você daria para jovens profissionais que estão começando suas carreiras e enfrentando discriminação ou descrédito?" Mariana sorriu antes de responder. "Diria para transformarem cada não em combustível para o próximo sim, e principalmente que nunca permitam que a opinião de outras pessoas defina seu valor ou potencial." Após o evento, Mariana foi cercada por profissionais querendo tirar fotos, trocar cartões e propor parcerias. Entre a multidão, ela avistou um rosto familiar que a fez parar abruptamente. Era Rafael Mendonça, vestindo um terno elegante e segurando um crachá de participante do congresso. Quando seus olhares se cruzaram, Rafael se aproximou respeitosamente, esperando que ela terminasse de conversar com outros participantes. "Mariana", disse ele quando finalmente ficaram a sós, "sua palestra foi transformadora, literalmente." "Rafael",
Que surpresa te ver aqui, respondeu ela genuinamente surpreendida. Meu pai me inscreveu no congresso. Ele quer que eu aprenda sobre urbanismo sustentável para implementar na empresa, explicou ele, parecendo um pouco envergonhado. E depois de ouvir sua apresentação, entendo por quê. Eles caminharam até um café próximo ao centro de convenções, onde poderiam conversar com mais privacidade. Mariana, preciso te dizer algo, começou Rafael quando se sentaram. Você não sabe, mas sua história mudou minha vida também. Como assim? Depois daquele dia no pátio, eu comecei a refletir sobre o tipo de pessoa que eu estava me tornando. Percebi que estava seguindo um caminho que me tornaria alguém que eu mesmo não conseguiria respeitar, disse ele, mexendo nervosamente com a xícara de café. Sua reação, a forma como você se ergueu e provou seu valor, isso me fez questionar tudo. Rafael contou que havia mudado completamente sua abordagem na faculdade e na vida. Parou de usar o status da família como muleta e começou a trabalhar genuinamente para desenvolver suas próprias competências. Havia tirado notas excelentes nos últimos semestres e estava desenvolvendo um projeto de sustentabilidade na empresa do pai. E sabe o que mais? Continuou ele. Comecei a prestar atenção nas pessoas que eu antes ignorava ou menosprezava. Descobri que havia colegas incríveis que eu nunca havia dado a chance de conhecer. Mariana o ouviu com atenção, impressionada com a sinceridade e a profundidade da transformação dele. Rafael, fico feliz em saber que você encontrou seu caminho, disse ela. E que bom que aprendeu que o verdadeiro valor das pessoas vai muito além das aparências. Mariana, eu sei que não tenho o direito de pedir nada depois de tudo que fiz, mas... Rafael hesitou por um momento. Você aceitaria trabalhar conosco em um projeto? Não como favor, mas porque genuinamente acredito que sua visão poderia revolucionar nossa empresa. Mariana ficou em silêncio por alguns momentos avaliando a proposta. Rafael, vou ser honesta contigo. 2 anos atrás eu jamais imaginaria estar nesta posição, com você me pedindo para trabalharmos juntos. Eu sei, é irônico, não é? É mais que irônico. É poético, sorriu ela. Mas sabe de uma coisa? Acredito em segundas chances para pessoas que mostram crescimento genuíno. Vamos conversar sobre esse projeto. Naquela noite, Mariana ligou para sua mãe para contar sobre o congresso e o encontro inesperado com Rafael. Minha filha, que história incrível, disse Conceição, claramente emocionada. Ver como você transformou uma situação tão dolorosa em algo tão bonito, seu pai estaria tão orgulhoso. Mãe, às vezes penso que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Se eu não tivesse caído naquele dia, se Rafael não tivesse sido cruel comigo, talvez eu nunca tivesse descoberto a força que tinha dentro de mim. É verdade, Mari. As maiores bênçãos às vezes vêm disfarçadas de tempestades. 3 meses depois do congresso, Mariana estava inaugurando seu próprio escritório de consultoria em urbanismo sustentável. A empresa já nasceu com contratos importantes, incluindo um projeto em parceria com a construtora dos Mendonça para criar o primeiro bairro completamente sustentável do Rio de Janeiro. Rafael havia se tornado um parceiro profissional respeitável e, mais surpreendentemente, um amigo verdadeiro. Sua transformação pessoal era tão evidente que outros colegas da universidade comentavam sobre a mudança positiva em seu comportamento. No dia da inauguração do escritório, Mariana organizou uma festa para celebrar com amigos, familiares e parceiros profissionais. O evento estava sendo realizado no terraço de um edifício em Ipanema, com vista para toda a cidade que ela estava ajudando a transformar. Dr. Almeida, seu primeiro chefe, fez questão de estar presente. Mariana, lembro do dia em que você apresentou aquele projeto de Santa Teresa. Eu sabia que você era especial, mas nunca imaginei que em tão pouco tempo você criaria um império. Não é bem um império, Dr. Almeida, riu ela. É um sonho se tornando realidade. Quando a festa estava no auge, Mariana subiu em uma pequena plataforma improvisada e pediu atenção de todos os presentes. Gostaria de agradecer a cada pessoa aqui presente por fazer parte desta jornada incrível, começou ela, observando os rostos sorridentes ao seu redor. Há 3 anos eu era uma garota com muitas dúvidas sobre meu futuro. Hoje, tenho a certeza de que encontrei meu propósito: criar cidades mais humanas, sustentáveis e inclusivas. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Rafael na multidão. Aprendi que nossa maior força não vem de nunca cair, mas de como nos levantamos quando caímos. E principalmente,
Aprendi que as pessoas podem mudar, crescer e se tornar versões melhores de si mesmas. Se você chegou até aqui comigo nesta jornada, me conte de qual cidade do mundo você acompanhou esta história de transformação. Porque acredito que todos nós temos dentro de nós a força necessária para transformar nossos maiores desafios em nossas maiores vitórias. O aplauso que se seguiu ecoou pela noite carioca, carregando consigo não apenas o reconhecimento pelo sucesso profissional de Mariana, mas a celebração de uma lição poderosa sobre resiliência, perdão e a capacidade infinita do ser humano de se reinventar. E assim, a garota que havia caído humilhantemente em um pátio universitário se transformou na mulher que estava de pé, orgulhosa e confiante, provando que o destino sempre encontra uma forma de equilibrar as injustiças da vida, especialmente quando encontra uma alma determinada o suficiente para não desistir de seus sonhos. 5 anos haviam se passado desde aquela queda que mudou tudo. Mariana Santos, agora aos 28 anos, estava sentada em seu escritório panorâmico, no 25º andar de um edifício em Copacabana, observando a cidade do Rio de Janeiro se estender diante de seus olhos. Sua empresa, Santos Urbanismo Sustentável, havia se tornado referência nacional e estava expandindo operações para outros países da América Latina. O escritório era um reflexo de sua filosofia profissional, moderno mas acolhedor, com plantas espalhadas por todos os cantos e uma parede inteira dedicada a fotos dos projetos que havia desenvolvido. Havia imagens de Santa Teresa completamente revitalizado, de comunidades em Salvador que agora tinham infraestrutura digna, e de um inovador conjunto habitacional em Bogotá, na Colômbia, seu primeiro projeto internacional. Naquela manhã de terça-feira, Mariana estava preparando os últimos detalhes para um evento muito especial, o lançamento de um programa de bolsas de estudo para jovens de baixa renda interessados em urbanismo. Era um projeto pessoal que ela vinha desenvolvendo há 2 anos, investindo parte significativa dos lucros da empresa. Doutora Mariana, disse Carla, sua assistente, entrando no escritório com uma expressão animada. A jornalista da Globo chegou para a entrevista sobre o programa de bolsas. Perfeito, Carla. E o Rafael já chegou. Acabou de chegar. Está na sala de reuniões revisando a apresentação. Mariana sorriu ao pensar na parceria improvável que havia se desenvolvido entre ela e Rafael ao longo dos anos. Ele havia se tornado não apenas um parceiro de negócios confiável, mas um dos seus amigos mais próximos. A empresa dele agora era especializada em construções sustentáveis e juntos haviam desenvolvido projetos que estavam mudando a paisagem urbana brasileira. A entrevista transcorreu perfeitamente. Mariana explicou como o programa de bolsas funcionaria, oferecendo não apenas educação gratuita, mas também mentoria personalizada e oportunidades de estágio em sua própria empresa. Toratua. Mariana, perguntou a jornalista, o que a motivou a criar este programa? Eu sei como é difícil ter talento e potencial, mas não ter as oportunidades necessárias para desenvolvê-los, respondeu ela, pensando na própria trajetória. Este programa é minha forma de garantir que outros jovens não precisem enfrentar os mesmos obstáculos que eu enfrentei. Após a entrevista, Mariana se dirigiu à sala de reuniões onde Rafael a aguardava. Ele estava estudando os perfis dos primeiros candidatos selecionados para as bolsas. Olha esta aqui, disse ele, mostrando o currículo de uma jovem de 19 anos de uma favela no Rio. Letícia Silva perdeu o pai aos 12 anos, mãe trabalha como doméstica, mas conseguiu bolsa integral numa universidade particular. As notas dela são impressionantes. É exatamente o tipo de pessoa que queremos apoiar, disse Mariana, examinando o documento. Vamos incluí-la na primeira turma. Eles passaram a próxima hora selecionando os 20 primeiros bolsistas. Cada história era tocante e familiar para Mariana. Jovens brilhantes lutando contra adversidades socioeconômicas para construir um futuro melhor. Sabe, Mariana, disse Rafael depois que terminaram as seleções, às vezes penso em como tudo mudou desde aquele dia na universidade. Você se refere ao dia em que você foi um idiota completo comigo? Ela brincou, fazendo-o rir. Exatamente esse dia, ele admitiu. É estranho pensar que minha pior ação acabou levando a algo tão positivo. Rafael, você sabe que eu não guardo mais mágoa disso, né? Na verdade, sou grata. Grata? Ele pareceu surpreso. Se você não tivesse me humilhado naquele dia,
Talvez eu nunca tivesse descoberto a força que tinha dentro de mim. Talvez eu tivesse me acomodado, feito um trabalho medíocre e nunca alcançado meu potencial real. Rafael ficou em silêncio por um momento, claramente tocado pelas palavras dela. Você é uma pessoa incrível, Mariana, e me sinto honrado por ter a chance de trabalhar ao seu lado agora. Naquela tarde, Mariana fez algo que havia se tornado um ritual mensal. Visitou sua mãe no ateliê de costura que haviam aberto juntas em Copacabana. Conceição, agora aos 52 anos, irradiava felicidade enquanto trabalhava em seus projetos, cercada por 2 funcionárias que ela havia contratado. Como foi seu dia, minha filha? Perguntou Conceição, como sempre fazia. Maravilhoso, mãe. Finalizamos a seleção dos primeiros bolsistas do programa. Que orgulho, Mari. Você está oferecendo para outros jovens o que sempre sonhamos ter. Elas se sentaram na pequena área de descanso do ateliê, onde Conceição sempre servia café e biscoitos caseiros. Mãe, você se arrepende de alguma coisa na nossa jornada? Conceição pensou por um momento antes de responder. Sabe, Mari, houve momentos difíceis em que me perguntei se estava fazendo as escolhas certas. Trabalhava tanto que às vezes sentia que estava perdendo momentos importantes da sua vida. Mas, mãe, deixa eu terminar, sorriu Conceição. Mas olhando agora, vendo a mulher extraordinária que você se tornou, vendo como você usa seu sucesso para ajudar outros, não mudaria nada. Cada sacrifício valeu a pena. As 2 ficaram abraçadas por alguns minutos, compartilhando um momento de gratidão por tudo que haviam conquistado juntas. No final da tarde, Mariana decidiu fazer algo que não fazia há meses: visitar a UFRJ. Ela queria ver o famoso pátio onde tudo havia começado. Quando chegou ao campus, foi recebida com olhares de reconhecimento e sussurros de admiração. Muitos estudantes a conheciam das matérias de jornal e das palestras que ela dava ocasionalmente na universidade. Ela caminhou lentamente até o pátio central, observando a nova geração de estudantes, conversando, estudando e vivendo suas próprias jornadas de descoberta. O local onde ela havia caído estava exatamente como se lembrava. Os mesmos paralelepípedos, o mesmo bebedouro próximo. Professora Mariana, uma voz jovem a chamou. Ela se virou e viu uma garota de aproximadamente 20 anos, claramente nervosa, mas determinada a se aproximar. Sim, sou eu. Eu sou Júlia, estudante de engenharia civil aqui. Queria só dizer que a senhora é minha inspiração. Venho de uma família humilde também, e sua história me dá força para continuar. Mariana sentiu o coração se aquecer. Júlia, posso te dar um conselho? Claro! Nunca deixe ninguém te convencer de que você não é capaz e, principalmente, transforme cada obstáculo em combustível para ir mais longe. Obrigada, professora. Isso significa muito para mim. Depois que a jovem se afastou, Mariana ficou mais alguns minutos observando o movimento do pátio. Ela pensou em todas as Júlias e Letícias espalhadas pelo país, jovens talentosas que precisavam apenas de uma oportunidade para brilhar. Naquela noite, em seu apartamento em Ipanema, Mariana estava terminando de preparar o discurso que faria no lançamento oficial do programa de bolsas na semana seguinte. Seu telefone tocou. Era uma chamada internacional. Alô, Mariana Santos? Se a perguntou uma voz com sotaque mexicano. Sim, sou eu. Aqui é Carlos Rodrigues, da Prefeitura da Cidade do México. Soubemos do seu trabalho e gostaríamos de convidá-la para desenvolver um projeto de revitalização urbana aqui. Seria possível agendar uma reunião? Mariana sorriu. As oportunidades continuavam surgindo, cada uma maior que a anterior. Mas agora ela tinha critérios claros para aceitar projetos. Precisavam ter impacto social positivo e contribuir para comunidades que realmente precisavam. Claro, Sr. Rodrigues. Terei prazer em conhecer sua proposta. Depois de marcar a reunião, Mariana saiu para a varanda de seu apartamento e observou as luzes da cidade se acendendo. O Rio de Janeiro noturno era deslumbrante dali de cima, mas ela sabia que por trás daquela beleza havia milhões de pessoas lutando por oportunidades, por dignidade, por um futuro melhor. Ela pensou no programa de bolsas que estava prestes a lançar, nos jovens que receberiam chances que ela própria teve que lutar tanto para conseguir. Pensou também em Rafael, em como as pessoas podem realmente mudar quando confrontadas com suas próprias falhas. Mas principalmente, pensou naquela garota de 23 anos que havia caído humilhantemente em um pátio universitário
e como aquele momento de profunda dor havia se transformado na origem de tudo de bom que acontecera em sua vida desde então. Mariana pegou seu celular e digitou uma mensagem em suas redes sociais. Há 5 anos vivi um dos momentos mais humilhantes da minha vida. Hoje, esse mesmo momento é a razão pela qual posso oferecer oportunidades para outros jovens realizarem seus sonhos. Às vezes, nossos piores dias se tornam os alicerces dos nossos melhores anos. Nunca desistam de vocês mesmos. A mensagem recebeu milhares de curtidas e comentários em poucos minutos, cada resposta contando uma história diferente de superação e resiliência. E assim, enquanto a cidade dormia lá embaixo, Mariana Santos sorriu para as estrelas, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Ela havia transformado uma humilhação em vitória, um final em um novo começo e uma queda em um voo que a levaria a alturas que ela nem mesmo havia sonhado alcançar. O destino realmente havia lhe dado uma vitória que fez seu algoz engolir o orgulho. Mas mais importante que isso, havia lhe dado a sabedoria para usar essa vitória em benefício de outros, que, como ela, precisavam apenas de uma chance para mostrar do que eram capazes.